Bem, bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Oséias e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o livro de Jonas. Então, quem quiser ir abrindo aí. Jonas foi um homem, um profeta escolhido por Deus. Lá em 2 Reis, a gente já vê o nome dele sendo citado. E é interessante que eu confesso que quando eu estava estudando, nem eu sabia disso, né? Que Jonas porque é um livro tão pequenininho, está lá no Novo Testamento, perto lá do Velho Testamento, os pequenos profetas, depois Isaías, depois Daniel, né? Então, vamos abrir rapidamente 2 Reis, isso, no Velho Testamento, capítulo 14, versículo 26. Segunda Reis, capítulo 14, versículo 26. Eu acho que, Jonas, aqui. 25, perdão. Jeroboão II conquistou de novo todo o território que havia sido de Israel, desde a subida de Amate, do norte, até o Mar Morto, no sul. O Senhor, o Deus de Israel, havia prometido isso por meio do seu servo, o servo profeta Jonas, filho de Amitai, que era de Gate-Efer. Esse nome aí fica para vocês. Vamos pensar no Jonas aí. É muito interessante, porque esse Deus ele já era um profeta de Deus, e ele foi chamado para pregar para os pagãos. Uma das cidades seria para os assírios, né? Um dos povos pagãos seria os assírios. E na mesma época, era a mesma época de Amós, Oséias, Isaías, Miqueias, que estava pregando para o povo de Israel, para o povo de Deus, né? E ele ele nasceu em Gate-Efer, como a gente viu aqui, né? Era uma cidade próxima a Nazaré, onde Jesus viria 8 séculos depois, à frente. E Deus então o chama para pregar em Nínive. Então, quem conhece a história de Jonas sabe o que aconteceu, né? Porque Nínive era uma cidade bem diferenciada, e lá era uma cidade habitada por povos muito mal. Eles eram terríveis, era um povo literalmente muito mal, né? E Jonas toma algumas decisões, que nós vamos falar sobre isso já, né? E aí a gente vê no livro de Jonas claramente o caráter de Jonas. A gente vê Jonas assim, escancarado, você vê as falhas de Jonas, né? E o enfoque é esse. Só que também nós vemos alguns atributos de Deus, né? E hoje nós vamos falar sobre isso também, né? Então, queria convidar você a abrir lá em Jonas. E eu queria antes fazer uma oração. Hoje nós vamos falar sobre Jonas, um homem paciente diante de um Deus paciente. Então, vamos orar. Senhor Deus, como é bom, Pai, poder ler a Tua palavra e aprender do Senhor, Deus. E poder ter a certeza que o Senhor nos ama, que o Senhor está do nosso lado, que o Senhor é magnífico, que o Senhor é poderoso e que o Senhor é paciente, Pai. Muito, muito obrigado por sua paciência, Senhor. Que possamos, a minha oração é que nossos corações estejam suavizados
para ouvir a Tua palavra, Pai. Que estejam suavizados para pensar como podemos ser como o Senhor, Pai. Ter esse fruto do Espírito, que é a paciência em nossos corações, Pai. Muito obrigado, oramos em nome de Jesus. Amém. E paciência é algo que a gente precisa ter, né? Eu, por exemplo, 1 mês e meio atrás, eu estava na academia, alguns de vocês me viram com o braço enfaixado aqui, caí na academia. E aí eu tive uma lesão no cotovelo, graças a Deus não foi fratura, mas tive que ter paciência. Ainda dói até hoje, isso já faz uns 3 meses. Não pude voltar logo para a academia, já voltei, mas você não pode fazer determinadas coisas. Então tem que ter paciência. Para completar, ontem eu estava aqui, chegando do mercado em casa, fui mordido por uma lacraia de 20 centímetros. Pois é, então fica provado que lacraia não mata, tá bom? Eu pensei que eu ia morrer. No meu desespero, da minha esposa e do meu filho, coitados, acharam que eu ia morrer. Eu ficava desesperado e tive que correr pro hospital, né? E haja paciência, né? Aquela dor... Mas até falei para os irmãos, se preparem, eu não sei como é que eu vou amanhecer amanhã aqui, alguém fica aí de stand-by para pregar. E aí o Santo Samuel falou, tá bom, meu irmão, eu posso fazer isso, qualquer coisa. Mas isso demanda da gente uma certa paciência, né? Não só da gente, mas de quem está do nosso lado também. E é assim, e vamos ler Jonas, e vamos ouvir sobre Jonas, um homem paciente e um Deus paciente. No versículo 1, hoje eu não consegui colocar os versículos, então acompanhem comigo, aí não consegui pôr no telão, então eu queria sugerir que você abra sua Bíblia, clique no seu celular e vamos acompanhar. Jonas capítulo 1. Certo dia, o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Deus aqui dá uma missão para Jonas. Deixa eu tirar isso aqui sem quebrar. Alô, assim é melhor. Então, Deus dá uma missão para Jonas aqui. E é interessante que a Bíblia fala, apronte-se. Então, quando você fala apronte-se, enfaticamente, é porque você não fala, olha, vai lá se arrumar e depois quando você ficar pronto, a gente sai. Não, Deus ele estava sendo bem enfático no pedido dele para Jonas. Apronte-se, você vai para Nínive. Então, imagina agora aqui Jonas, vamos ver qual vai ser a atitude dele, né? A princípio, Deus queria que ele fosse lá, como eu disse, o povo de Nínive, ele era um povo inimigo de Israel. E Jonas sabia disso tudo. Era um povo mau, era um povo dominador, era um povo pagão que adorava outros deuses. E que Jonas, no coração dele, ele não deveria gostar nada daquele povo. No entanto, Deus falou, olha, é para lá que você vai. E o que acontece? No versículo 3, Jonas se aprontou, só que ele fugiu. A Bíblia fala, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. Então, olha que interessante. Jonas, por tudo isso, ele falou, eu ir para lá, eu não vou não. E ele, não sei se dá para ver aí no final,
ele saiu de Nínive, ele saiu da onde ele foi e fugiu de Nínive para Jope. Ele estava perto de Nínive, tinha 800 quilômetros. E a Bíblia fala que ele foi 800 quilômetros. Foi para Jope, quer dizer, essa distância era 800 quilômetros. E ele queria pegar um navio, como ele pegou, a gente vai ver daqui a pouco, ir para um lugar 3.000 quilômetros longe de Jope. Imagina naquela época você viajar 3.000 quilômetros. É daqui mais ou menos a cidade onde meu pai mora, em Petrolina, Pernambuco. Né? Viajar, atravessar da região do Oriente Médio, você atravessar a Europa toda e parar lá na Espanha, por baixo ali, né? Pelo mar Mediterrâneo. Dá para imaginar o quanto Jonas queria fugir dessa situação. De tanto medo ou raiva que ele estava tendo, ele falou, cara, Deus me mandou para lá, eu vou para o outro lado. Eu não quero saber disso. E vou para bem longe. Bem longe. Então, naquela época, você viajar até Jope, por exemplo, ele teve que ir, eu não sei, de camelo, de carruagem, a pé. Né? Hoje você faz 800 quilômetros em... O Renato faz em um dia, né, Renato? Um dia? Renato gosta de viajar, de dirigir em um dia. Naquela época, você viajar 800 quilômetros, você viajava não sei quanto tempo. Era 3, 4, 5 dias, 6 dias, uma semana, não sei. Fora as condições de viagem. E Jonas se submeteu a isso para fugir. Né? E aí no versículo 4, no entanto, Deus manda, e aí ele foi, como a Bíblia fala que ele comprou a passagem, ele embarcou, ele embarcou naquele navio, gastou o dinheiro dele, planejou tudo. Né? Antes da gente ler o versículo 4, Jonas ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. E eu fiquei lendo isso aqui, fiquei pensando, né? Quantos, muitas vezes, de nós fugimos do chamado de Deus para nossas vidas? Né? Do jeito que Jonas tinha medo, do jeito que Jonas não queria enfrentar, talvez nós, muitas vezes, agimos assim em nossas vidas. E sabe, o que eu vejo que é a pior coisa difícil de enfrentar para muitos de nós é o próprio eu. A gente não quer enfrentar as nossas fraquezas, os nossos defeitos, os nossos pecados. Não queremos lidar com o nosso caráter. E às vezes fugimos de situações que Deus nos coloca, é mesmo. Né? Mas Deus, é interessante, Deus não desistiu de Jonas. Sabe por que Deus não desistiu de Jonas? Porque Deus ele tem um propósito individual para cada um de nós. E a gente vai poder ver isso. Porque Deus ama cada um de nós. E nós somos exclusivos para Deus. E Deus nos trata de forma diferente. E se Deus tem algo para você, é isso que Ele quer para você. Às vezes a gente não aceita isso. Outra coisa que Jonas esqueceu, que Deus ele é onipresente. Né? Então, antes de ler o versículo 4, eu queria pedir para você continuar aí, mas vamos lá para o Salmo 139. Salmo 139, versículo 7. Aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o oriente, ou for viver nos lugares mais distantes do ocidente, ainda ali a tua mão me guia. Ainda ali tu me ajudas. Deus
Não importa onde a gente estiver, Deus está conosco. Não tem como fugir de Deus, irmãos. Às vezes a gente, irmãos e amigos, às vezes queremos fugir de Deus, mas é impossível, porque de Deus não tem como fugir. E Jonas talvez não entendia isso muito bem, apesar de já ser um profeta de Deus. E no versículo 4, isso vai se mostrar. No entanto, ele estava no navio já. No entanto, Deus mandou um forte vento e houve uma tempestade no mar. Era tão violenta que o navio estava em perigo de se partir ao meio. Então o que aconteceu? Bom, como Deus não queria desistir de Jonas, Deus mandou uma tempestade. Agora imagina a situação. Eu fico pensando, eu acho que um navio naquela época não era muito maior do que isso aí não. Então os naviozinhos não era, você olha um iate hoje em dia lá na Praça Mauá, você olha aquele monstruosidade, você pensa, realmente um mar talvez não consiga virar esse, então eu vou viajar. Quero ver você entrar num navio desse aí e atravessar o oceano. É o que eles faziam naquela época, E a Bíblia fala que havia uma tempestade, só que quem cuida da tempestade é Deus, e pode ser um iate, pode ser um transatlântico, pode ser o que for. Não tem coisa que seja maior do que o poder de Deus. E Deus aqui começou a agir, soprando o vento, ondas batendo nesse... E lá não tinha cabine, naquela época os navios não tinha cabine com cinto de segurança, os caras ficavam indo para lá, vindo para cá, aquela coisa de segura que o mar está vindo, lá vem uma onda, e molhava todo mundo, aquela coisa toda. E aí os marinheiros começaram, só que os marinheiros, eles perceberam que aquilo era algo incomum, talvez por causa da época, talvez porque eles também nunca tinham visto uma tsunami na vida deles, se fosse uma tsunami, digamos assim, eles entenderam que aquilo não era algo normal que estava acontecendo. E eles gritaram, eu não vou ler aqui, só vou explicar. Eles gritaram socorro, cada um orar ao seu Deus. E sabe onde Jonas estava? Jogaram carga para fora jogaram no mar as cargas para o navio ficar mais leve, boiar mais, E Jonas estava onde? Dormindo, então, enquanto os caras... Ele estava lá no porão do navio. E o capitão do navio chega... Ei, Jonas, acorda, cara, nós estamos aqui orando ao nosso Deus. Vai orar para o seu Deus também. Não é justo você ficar aí do jeito que você está. E aí eles continuaram, então Jonas acordou, mas a coisa não resolvia. E aí eles tiraram a sorte. E enfim, chegaram em Jonas. E aí no versículo 8, vamos ler lá no versículo 8. Então lhe perguntaram, agora diga, quem é o culpado de tudo isso? O que você está fazendo aqui? De onde você vem? De que país você é? E qual é o seu povo? Eu sou hebreu, respondeu Jonas, e adoro o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Em seguida, Jonas contou que estava fugindo de Deus, o Senhor. Aí os marinheiros ficaram mais apavorados ainda e disseram, veja só o que você fez. E a tempestade cada vez piorava mais. E ali a gente vê ainda, apesar de tudo isso, irmãos, eu vejo a paciência de Deus aqui. Sabe por quê? Deus podia ter feito uma onda, pegar Jonas de meia direita assim, pum, jogar ele para fora do mar. E aí acalmar e tudo ficar resolvido. Mas Deus quis lidar com o coração de Jonas. E eu acredito que Deus aproveitou a oportunidade para lidar também com o coração dos marinheiros.
Sabe por quê? Os marinheiros, depois que Jonas falou isso, ele fala aqui no versículo 12. Porque ele tinha assumido que ele era um profeta do Deus eterno. O Deus do mar, o Deus do céu. Imagina, os caras acreditaram, caramba, o seu Deus que fez o mar, que fez o céu, então vamos resolver esse problema. Né? E ele falou, não, pode deixar, é só vocês me atirarem para o mar. Só que lá no versículo 12 ele fala, mas Jonas respondeu, vocês me peguem e joguem no mar, que ele ficará calmo, pois eu sei que foi por minha culpa, que essa terrível tempestade caiu sobre vocês. É interessante ver aqui a atitude de Jonas. Jonas aqui, ele não se arrepende do pecado dele, mas ele reconhece que ele estava fugindo de Deus. Entre você reconhecer o seu pecado, reconhecer a sua fraqueza e você se arrepender, são duas coisas diferentes. Né? Mas ainda assim a gente vê a paciência de Deus. Primeiro que os caras falaram para ele, não, peraí, fica aqui, cara, não vamos jogar você não. Você é muito simpático, você adora um Deus criador do céu e da terra, vamos resolver esse problema de outro jeito. Vamos tentar remar esse barco de volta para a terra. E aí você desce e a gente segue nossa viagem. Mas quem disse que eles conseguiram? Eles estavam lutando contra o Deus eterno. E contra Deus não há poder nenhum que possa superar. Né? E aí lá no versículo, vamos lá para o versículo 1, no versículo 14. Depois que eles veem que não adiantava mais eles fazerem nada, eles oraram a Deus. Os marinheiros oraram a Deus. Então oraram bem alto assim, ó Senhor Deus, não nos castigues com a morte por tirarmos a vida deste homem, pois és tu, ó Senhor, quem está fazendo isso, e o que está acontecendo é da tua vontade. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o jogaram no mar, e logo o mar se acalmou. Eles ficaram com tanto medo do Senhor, que lhes ofereceram sacrifício e lhe fizeram promessas. Então, eles se colocaram diante de Deus. Sabe, irmãos, Deus, você num processo de mudança de vida, quando você começa a reconhecer que você é falho, lidar com algo, às vezes você nem se arrependeu, mas eu acredito muito que Deus pode abençoar a sua atitude. Deus abençoou a atitude de Jonas, a decisão dele se deixar ser jogado no mar, a honestidade dele, né? E aqueles homens temeram a Deus. Eu não sei se eles se tornaram um adorador permanente de Deus, mas a Bíblia fala que naquele momento eles começaram a adorar a Deus. Eles ofereceram sacrifícios a Deus. Eu acredito que a vida de muitos daqueles homens, por causa dessa situação, foi transformada. E o que a gente vê aqui? Como Deus amava esses homens. Como Deus amava não só o povo de Israel, mas qualquer povo. Deus já estava trabalhando ali. Deus demonstrou amor e compaixão por aqueles homens que estavam adorando outro Deus. Sabe, hoje se você adora outro Deus, pode ser o seu trabalho, pode ser até uma estátua, pode ser qualquer coisa. Se você decide voltar para Deus, Deus ele está pronto a te receber. Pode ser você mesmo. Às vezes nós somos deuses da nossa própria vida. O que a gente precisa é voltar para Deus. E Deus mais uma vez mostra paciência com Jonas. Como? Vamos lá no versículo 17.
depois de jogar Jonas lá no mar, né? O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Vocês conhecem esse peixe aí? Vamos ver aqui. Esse peixe é um dos maiores peixes que existe hoje. É um tal de rinodon. É um tubarão-baleia. Eu não sei se é verdade. Eu vi uma história lá numa pesquisa que eu fiz, que esse tubarão engolia um pescador. E esse cara não estava sozinho. E aí o grupo que estava com eles estava lá, foram lá atrás desse bicho, conseguiram matar o bicho. E quando abriram a barriga dele, quem estava lá dentro? O pescador. Vivo, porém desfalecido. Se é verdade, eu não sei. Mas eu li essa história. Mas é considerado um dos maiores peixes que tem hoje. É um tubarão-baleia chamado rinodon. Se você quer mais saber dele, só ir lá no Google, você vai ver. Mas a Bíblia fala de um peixe. Não fala da baleia, né? A gente vê lá nos livrinhos de histórias da infantil, a gente vê uma baleia enorme comendo Jonas. Na verdade, a Bíblia fala de um grande peixe. Existe teorias, alguns falam que pode ter sido algum peixe, um desses peixes, uma baleia, um rinodon. Outros falam que Deus pode ter criado aquele peixe para aquela situação. Outros falam que é algum peixe que o ser humano ainda não conhece, mas enfim, era um peixe, né? E a Bíblia fala que Jonas ficou lá 3 dias e 3 noites. Agora Jonas está passando por uma situação mais complicada, né? Afinal, ele estava dentro de um peixe. Provavelmente era uma escuridão terrível lá dentro, cheio de gosma de peixe. E ele estava desesperado. E o que ele fez? No capítulo 2, ali dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus, dizendo... Eu não vou ler o capítulo todo, mas minha pergunta é: o que você faz quando você está no desespero? Jonas, no desespero, ele foi para Deus. Ele começou a orar a Deus. E a oração mostra aqui como ele estava sofrendo, como foi aquele momento de angústia até chegar na boca do peixe. Não foi cair, já vinha um peixe abocanhá-lo. Não, ele se enroscou no meio de algas, ele, desceu. E ele descreve isso como sendo um abismo, um mar profundo, um mar revolto. Imagina a situação. Eu não sei se você já esteve numa situação semelhante, é desesperador. Eu nunca fui no meio do mar, na onda, mas ali numa marezinha alta mesmo, você às vezes tomar um caixote e começar a rodar, é uma sensação horrível, né? Mas no versículo 7, quando senti que estava morrendo, capítulo 2, versículo 7, quando eu senti que estava morrendo, eu lembrei de ti, ó Senhor, e a minha oração chegou a ti no seu templo. Jonas começou a orar. Jonas começou a depender de Deus. Como é quando a gente está no desespero? A gente depende de Deus, a gente ora, ou a gente simplesmente desiste. Sabe, talvez você está hoje dentro de um peixe, onde você não consegue ver algo. Você não consegue ver esperança, você não consegue ver mudança na sua vida, ou você não consegue ver mudança na vida do outro. O que a Bíblia nos chama a fazer é orar.
depender de Deus, porque Deus tem poder para mudar qualquer coração, qualquer vida, qualquer situação. Deus tem poder para mudar. E Jonas entendeu isso. E lá no versículo 10, então o Senhor deu ordem ao peixe, e ele vomitou Jonas na praia. Então Deus falou: olha, cara, já que os marinheiros, eu não quero que os marinheiros levem você para a praia, você vai ter que passar pela boca do peixe. E o peixe vai levar você para a praia. E ele vai te vomitar. Imagina essa situação. Você sendo vômito de peixe. Só ser um vômito já é horrível, né? Você olhar para um vômito já é nojento. Imagina você estar ali mergulhado num ambiente de vômito. Aquele cheiro, como meu filho quando era bebê ele falava, de cheiro de pum de peixe. Quando a gente passava ali na perimetral, ali naquele viaduto ali, não tem um cheiro no fundão também, tem um cheiro de peixe ali, não tem? Ele falava que era cheiro de pum de peixe. Então Jonas estava cheirando pum de peixe naquele momento. E Deus, no capítulo 3, versículo 1, volta a falar com Jonathan. Pela segunda vez, o Senhor Deus disse a Jonas, apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e anuncie ao povo de lá a mensagem que eu vou dar a vocês. Então, mais uma vez, Deus mostra, cara, eu não desisti de você não. Eu estou contigo ainda. Eu tenho paciência. Eu queria que você fosse anunciar a mensagem naquele dia, antes de você passar por tudo isso. Hoje, talvez 1 mês, 2 meses depois, 3 meses, eu não sei quanto tempo foi isso. Não foi pouco tempo. Mas olha, estou aqui te esperando. Vamos lá de novo? E aí Jonas, ele fala, apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. E anuncie ao povo de lá a mensagem que eu vou dar a você. Então Jonas estava lá 800 quilômetros, voltou para a praia lá, provavelmente de Jope, ou não, né, no mar Mediterrâneo lá, devia estar longe, então vai lá, tira esse cheiro de pum de peixe, se lava, se arruma e volta, meu amigo, porque a missão ainda continua. E aí Jonas, no versículo 3... Jonas se aprontou e foi. E a Bíblia fala que ele andou o dia inteiro pela cidade. Então, Jonas se aprontou e foi a Nínive, como o Senhor Deus havia ordenado. Nínive era tão grande que uma pessoa levava 3 dias para atravessar a pé. Jonas entrou na cidade, andou o dia inteiro e então começou a anunciar: dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Ele começou então a anunciar a mensagem para aquele povo perigoso, arrogante, um povo mau. E ele foi lá, e a Bíblia fala que Nínive era uma cidade enorme. A média de população daquelas cidades era 30 mil, ela tinha 120 mil pessoas. Demorava 3 dias para anunciar. Ele andou um dia inteiro, ou seja, ele anunciou a mensagem para 1/3 da cidade. Mas foi o suficiente para gerar no coração daqueles homens um arrependimento. Vamos lá no versículo 5. Então os moradores de Nínive creram em Deus e resolveram que cada um deveria jejuar. Essa mensagem chegou ao rei, e o rei decretou, lá no versículo 8, que todas as pessoas e animais vistam roupas feitas de pano grosseiro, que cada pessoa ore a Deus com fervor e abandone os seus maus caminhos e as suas maldades. Talvez assim Deus mude de ideia. Talvez o seu furor passe e assim não morreremos. Aqui é nítido ver que o povo se arrepende com a mensagem
de Jonas. Bom, que bom, Jonas agora conseguiu cumprir a grande ordem de Deus para ele. O povo estava arrependido, o povo recebeu a misericórdia de Deus. Sabe, o povo não sabia o que Jonas tinha passado ali. O povo não tinha nem ideia do que o preço que Jonas pagou para chegar ali naquele momento. Sabe, irmãos, às vezes, a gente tem falado um pouco de relacionamentos aqui. Eu acredito no relacionamento cristão, porque nem Jesus viveu sozinho. Às vezes a gente não tem ideia do preço que algum irmão paga para nos ajudar. Às vezes a gente não tem ideia, não temos gratidão uns pelos outros. E não estou falando para a gente sair falando o que a gente faz um pelo outro. Olha, para eu estar aqui, cara, eu fiz isso. Não, mas sabe, Jonas pagou um preço muito alto para chegar ali, para obedecer a Deus. E aquele povo, não sei se aquele povo teve gratidão por ele. Talvez sim, talvez não. Mas o ponto é que para a gente ajudar outros, às vezes, demanda de nós um esforço muito grande. E Deus é glorificado por isso. Eu também vejo como Deus foi amoroso com esse povo. Era um povo mau, irmãos. Esse povo, eles vêm, Nínive foi, eu pensei que eu tinha notado, acho que é Nimrod o nome dele, um descendente de Noé. Essa cidade foi fundada lá um pouco depois, alguns anos depois de Noé, algumas gerações, né? A Bíblia fala sobre isso. Então, e era um povo mau, era um povo muito... E Deus teve misericórdia. Se Deus teve misericórdia desse povo, será que Deus não pode ter misericórdia de mim? Será que Deus não pode ter misericórdia de você? A Bíblia fala, não precisa ir lá em Salmo 103, versículo 8 e 9. O Senhor é bondoso e misericordioso, não fica irado facilmente e é muito amoroso. Ele não vive nos repreendendo e a sua ira não dura para sempre. Sabe, irmãos, Deus, Ele amou. E o tempo inteiro Ele amou esse povo de Nínive. O tempo inteiro não, a princípio Ele queria até destruir, mas por causa do arrependimento desse povo, Deus o amou. E o tempo inteiro Deus amou Jonas. É um Deus paciente. Ele tinha todos os motivos para destruir a vida de Jonas por causa da sua rebeldia. E bom, e vamos ver como Jonas começa. Vamos fechar essa história aqui no capítulo 4. No versículo 2. Bom, o povo tinha se arrependido, o povo tinha mudado de vida. Nós cristãos, quando a gente vê alguém se arrependendo, ou quando nós mesmos nos arrependemos, qual é a sua atitude? Alegria, não é? Uau! Como o Cláudio compartilhou aqui, puxa, o Marco me convidou, uau, amém, né? Me arrependi, puxa, Deus usou aquele homem para me ajudar, puxa, tão bom ver alguém mudando de vida, tão bom ver alguém sendo transformado. E Jonas deveria agir assim, não é? Como diz nossos jovens, só que não. Né? Vamos ler, versículo 1. Por causa disso, Jonas ficou com raiva e muito aborrecido. Então orou assim: ó Senhor Deus, eu não disse, antes de deixar minha terra, que era isso mesmo que ia fazer? Foi por isso que fiz tudo para fugir para a Espanha. Eu sabia que és Deus, que tem compaixão e misericórdia. Sabia que é sempre paciente e bondoso e que está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Caramba, que comentário, hein? Deus, isso é bom mesmo. Eu sabia disso, por isso que eu não queria vir para cá. Eu sabia que eu ia falar, esse povo ia mudar de vida. Até que ele tinha uma fé por trás disso, né?
Mas vendo, como você acha que Deus olhou para ele? Se alguém olha para a tua cara e fala isso, como você vai se sentir? Pô, esse cara está maluco? Mas é para isso mesmo que você veio? Para de ser rebelde. Jonas parecia um filho mimado aqui, né? Fazendo pirraça. Ele fala no versículo 3, agora, ó Senhor, acaba com a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Cara, impressionante. Ele queria morrer por causa da mudança do povo. E é interessante que tem uma analogia com Jesus. Jesus morreu para que nós pudéssemos mudar. E Jonas queria morrer porque o povo mudou. Que coração duro. Totalmente oposto ao que Cristo fez por mim e por você. Mas Deus, como é que Deus agiu aqui? Jonas, você acha que tem razão para ficar com tanta raiva assim? Eu não consigo, posso estar errado, mas eu não consigo ver Deus aqui estrovejando com Jonas. Eu vejo talvez um Deus... Jonas, fica com raiva não, cara, peraí. Senta aqui, vamos conversar. Por que você está assim? Jonas, Deus, Ele ficou lá, mas Deus lá, pacientemente. E o que Deus faz? E Jonas era muito cara de pau, gente, olha só. Aí Jonas saiu de Nínive, foi para o lado onde o sol nasce, sentou-se, versículo 5, desculpa. Depois construiu um abrigo e sentou-se na sombra, esperando para ver o que ia acontecer com a cidade. Ele ainda não acreditou, ele achava que alguma coisa de ruim ainda ia acontecer. Deixa eu sentar aqui. Fez um negocinho assim, ele devia estar perto do deserto, para não ficar assando pelo calor. Deixa eu sentar aqui, vamos ver o que... Aí ficou lá olhando para Nínive. Aí Deus deve ter olhado para ele, meu Deus, que coração. Mas deixa eu resolver ele de alguma forma, deixa eu fazer ele viver uma situação, de repente ele vai me entender. E aí Deus, ele faz crescer uma planta atrás de Jonas, olha que maravilha, uma árvore frondosa. Ele deve ter pego uns pedaços de palha, de sei lá que ele fez esse abrigo, mas Deus faz uma árvore para dar sombra, e como Jonas fica? Satisfeito, a Bíblia fala, com a planta. Mas no dia seguinte, Deus faz um bicho atacar a árvore morre. E como Jonas fica? Versículo 8, depois o sol nasceu, Deus mandou um vento quente vindo do leste, e Jonas quase desmaiou por causa do calor do sol. Então quis morrer e disse, para mim é melhor morrer do que viver. Mas Deus perguntou, Jonas, você acha que está certo ficar com raiva por causa dessa planta? Claro que eu tenho razão para estar com raiva, e com tanta raiva que eu quero até morrer. Então o Senhor disse, essa planta cresceu numa noite, na noite seguinte desapareceu. Você nada fez por ela, nem a fez crescer, mas mesmo assim tem pena dela? Tipo assim, Jonas, você não criou, você não fez nada por ela, por que você está com pena dela? Sim, mas eu estou com pena dela, porque ela está me dando sombra, eu gosto dessa árvore. E aí Deus fala, então eu, com muito mais razão, devo ter pena da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil crianças inocentes e também muitos animais. Irmãos, queria fazer uma alerta aqui. Essa tradução, crianças inocentes, não é a melhor tradução. Tá? A Bíblia fala de homens aqui, né? De ser humano. A palavra no grego é Adão. Tá? Então aqui ele está se referindo não às crianças, mas àquela população que vivia ali. Né? Então, Deus mais uma vez tenta constranger Jonas. Deus estava querendo entender, sabe, irmãos, uma frase que eu aprendi há pouco tempo. Por trás de um comportamento existe uma necessidade. Deus estava querendo entender a necessidade de Jonas.
por isso ele ficou paciente. Deus mostra a paciência dele, porque ele queria atingir a necessidade de Jonas. Sabe o que nos faz perder a paciência com alguém? É quando eu não entendo a necessidade que o outro tem. Quando eu fico olhando só para o meu umbigo. Isso me impede de ter paciência com o outro. Porque o outro me atingiu por algo que ele fez. Mas sabe, o outro não te atingiu por algo que ele fez. Ele te atingiu porque ele tem uma necessidade. E aquilo não tem nada a ver com você, tem a ver com o outro. Sabe, quando eu comecei a entender isso, irmãos, eu comecei a aprender a ficar menos crítico com as pessoas, a ter mais paciência. Aquela lagarta que mordeu o meu pé, ela tinha uma necessidade, eu pisar nela e ela morrer. Porque, o bicho pensou, mas estou brincando. Mas assim, Deus, Ele quer que a gente pense na necessidade do outro. E Deus tem paciência, porque Ele sabe que a gente precisa dEle. Ele sabe que a gente precisa dEle. Você olha para o outro com paciência? Você olha para o outro pensando na necessidade que aquele outro tem? Ou você olha pensando na sua necessidade? Sabe, um fato, e a Bíblia acaba a história de Jonas aqui. Eu não sei como é que Jonas, como Deus lidou com Jonas depois disso. A Bíblia é um dos poucos, assim, o livro não tem fim, né? Acaba aqui e fica no ar. Mas uma coisa eu sei, Jesus, Ele usou esse exemplo, lá em Mateus 12, versículo 40, podemos ir lá, para a gente fechar, para ajudar um povo que estava de coração duro. Mateus 12, versículo 40. Porque assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro de um grande peixe, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no fundo da terra. No dia do juízo, o povo de Nínive vai se lembrar e acusar vocês, pois eles se arrependeram dos seus pecados quando ouviram a pregação de Jonas. E eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Jonas. Ele estava falando para judeus de coração duro, porque os judeus conheciam muito bem essa passagem. Eles liam isso numa festa comemorativa, que agora me fugiu o nome, mas eles liam, eles conheciam muito bem. Então Jesus falou, bom, já que vocês não estão acreditando em mim, olha, o povo de Nínive que se arrependeram vai pregar para você um dia. Mas ele fala que eu sou mais importante do que Jonas. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites na boca da baleia, eu vou morrer, vou ficar 3 dias soterrado enterrado, e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Então, eu espero que vocês acreditem na minha mensagem, Jesus está falando. Sabe, irmãos, a paciência de Deus não quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser. A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão na calada da noite. Vai chegar um dia que a paciência de Deus vai se esgotar. Deus aqui mostrou uma paciência fantástica com a vida de Jonas. Deus mostra uma paciência fantástica na palavra dele com tantas pessoas. Mas a promessa de que Jesus vai voltar, o último dia vai chegar como um ladrão, ela existe. O que mais talvez vai precisar para nós nos arrependermos, para nós mudarmos nosso coração. Queria ler com vocês Romanos 2:4.
Ou desprezas a Romanos 2, versículo 4. Ou despreza a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Sabe, irmãos, Deus é longânimo, Deus é paciente, Deus é bom. E Ele é bom para que nós possamos nos arrepender. Quem se arrepende perto de alguém mau? Alguém mau te inspira a mudar de vida? Imagina se Deus fosse impaciente, não tinha como a gente nos arrepender. Impossível. Né? Como é quando você está sob pressão de alguma coisa? Você consegue fazer a coisa boa? Né? Conserta isso aqui, até o Erlon me permite aqui compartilhar um exemplo dele. Ele fala que ele ia no visitar para consertar computador de pessoas, e o cara ficava lá no pé dele, lá, ô meu irmão, e isso, e aquilo, vai logo, agora eu tenho que ir para o trabalho, eu tenho que melhorar. Você consegue trabalhar desse jeito? Imagina se Deus ficasse assim no nosso pé. Então, irmãos, a gente precisa pensar, vamos aproveitar a paciência de Deus, vamos aproveitar enquanto Deus está paciente, não vamos desprezar a paciência de Deus, porque Deus, Ele nos ama e Ele quer que a gente mude. Se Ele mudou o povo de Nínive, Ele pode mudar nós agora, porque Cristo veio, Cristo morreu na cruz, como alguém sendo maior do que Jonas. E para terminar, em 2 Coríntios 5, de 9 a 10, queria terminar lendo junto com vocês essa passagem. 2 Coríntios 5. Porém, acima de tudo, o que nós queremos é agradar ao Senhor. Seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor, porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Irmãos, quero encorajar, olhem para a paciência de Deus, mas vamos mudar. Que a gente não seja como Jonas, mas que a gente de fato aproveite enquanto Deus está conosco, pacientemente, nos dando a oportunidade de estar com Ele. Se você está aqui hoje, é porque Deus ainda tem paciência com você e comigo. Apesar de sermos errantes, fracos, mas Deus, Ele tem algo para você, como Ele teve para Jonas. Ele está disposto a responder qualquer pergunta que você tem a fazer para Ele. Mas busque-o. Aproveite a paciência dEle. Amém? Amém, irmãos. Muito obrigado.